Estamos no ar, seus notas zero, suas notas zero. Estamos no ar de novo com mais um episódio do nosso queridíssimo, elevadíssimo podcast Nota Zero. E hoje a gente vai falar de um tema excepcionalmente muito pesquisado na área humana, obviamente, que é a felicidade. O que seria a felicidade? Como a gente lida com esse sentimento que a humanidade busca tanto? O que é a felicidade, meu queridíssimo, excelentíssimo amigo, parceiro Renato Araújo? É um prazer estar novamente participando do nosso 5º episódio do nosso podcast Nota Zero. Portanto, eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso mestre Hardy Alexandre e também a todos os que estão ouvindo este podcast, ou seja, a todos os Notas Zero. Acho que aprendi, hein, mestrão? É isso aí, Renatão, Notas Zero. Sejam bem-vindos aqui e hoje a gente vai direto ao assunto, que é felicidade. O que é felicidade? Por que a humanidade corre há tantos milênios atrás dessa emoção, dessa sensação pela qual ela faz às vezes coisas absurdas tentando alcançar, traçando uma linha atemporal sobre a existência, que é uma busca constante que a nossa humanidade vai estar sempre atrás. A felicidade vem do termo felicitas, que significa sorte ou fortuna. Olha só, então já tem aí uma associação a coisas de riqueza, de bens materiais, mas também tem aquela coisa e aquela relação, aquele link direto com a satisfação com a vida, a satisfação pessoal. Como a gente interioriza esse sentimento de felicidade? Qual é a maior busca da humanidade com relação à felicidade? O que vai preencher um ser humano para ele dizer, eu sou feliz? Eu sou feliz. Será que essa felicidade é uma coisa constante? Será que dura para sempre? Será que quando a pessoa não está feliz, ela está triste? Será que a pessoa tem essa consciência de que felicidade é uma emoção passageira, assim como a gente disse no outro podcast sobre sofrimento? A felicidade, ela está interligada ao sofrimento ou ela é uma emoção apenas direcionada para ser alcançada? E não tem nada a ver com o sofrimento. Coloquem aí nos comentários e a gente vai filosofar sobre esse assunto hoje com o nosso queridíssimo Renato Araújo. Arder, esse paulistano de nascença, até onde eu sei, porém flamenguista de coração. Muito bem. Então, voltando ao que você disse anteriormente, né? Felicidade vem de felicitas, sorte ou fortuna. Portanto, obviamente associado a essas duas palavras, a princípio. Ou seja, quanto fatores externos que você não controla podem te trazer felicidade, mas obviamente essas duas palavras, sorte e fortuna, elas já dariam assuntos bastante profundos aqui. Sorte, como eu falei, algo que não está dentro do teu controle e que está acontecendo e que aconteceu e que de repente você se vê num estado de felicidade ali diante de um acontecimento da sorte, como o próprio nome já diz, né? Bem como a questão da fortuna, que a princípio, basicamente, nós como seres humanos acabamos fazendo essa associação, né? Eu acredito que a felicidade é o nosso bem, né, mais precioso, é o tipo do bem mais precioso que a gente tem, né? Acredito que ela está muito ligada com a alegria,
né? A alegria de estar sozinho, a alegria de estar em boas companhias, né? E com boas conversas, num meio em que se sintonize com você de uma maneira respeitosa, né? Com pessoas que te ouçam com atenção. Tudo isso são momentos de felicidade. Como você bem disse, a felicidade é algo que a gente busca há milênios, né? A gente conversou em outros podcasts, ou no outro podcast, né, para ser mais exato, a respeito, inclusive, da religião da Índia, pessoas que ficam com a mão levantada por 30 anos, pessoas que vivem isoladas numa caverna, pessoas que estão fazendo coisas fora do normal, né? Talvez em busca também desta felicidade, né? Então a gente percebe que em cada cultura, nesse planeta, existe uma maneira de se buscar a felicidade, mestrão. Paulistano, torcedor do seu Mengão. É o meu clube que me dá muitas felicidades, por sinal, apesar de ser visto como uma aberração aqui no meu bairro, porque um paulistano, por que você torce para o Flamengo e não para o Palmeiras, Corinthians ou São Paulo? Você é esquisito, hein, rapaz? Mas é nessa esquisitice que eu me sinto feliz, é aí que tá. Então a busca da felicidade, ela pode ter vários motivos. No caso do futebol especificamente, é uma coisa que me traz muitas felicidades, né? Quando não tristezas também, porque a gente tem que saber lidar com os dois lados. Eu acho que isso que é interessante, principalmente no futebol. Então a gente tem que saber perder e saber ganhar. Mas quando a gente ganha, a gente acaba ousando um pouquinho mais, né, Renatão? Agora veja bem, essa ideia da felicidade intercontinental que o nosso queridíssimo Renatão falou, é realmente toda uma síntese desse tema que é importante a gente dissertar, porque em outras culturas, às vezes você pode ficar com a mão pro ar durante 30 anos e isso ser um fator de felicidade da existência daquela pessoa. O que é loucura para umas pessoas é felicidade para outras. Então veja bem como isso pode trazer muita confusão, no sentido de que felicidade não é uma coisa só, e sim várias emoções que acabam se desencadeando na percepção humana, onde uma pessoa encara que um lado é felicidade e o outro pode encarar como loucura. Será que isso é algo assim tão complexo para a humanidade lidar? Eu acredito que sim. Havemos de saber que nessa busca para o ser humano encontrar a felicidade, existem alguns fatores que impulsionam as pessoas a estarem atrás da felicidade. Portanto, alguns fatores preponderantes nessa corrida pela felicidade, digamos assim, está inclusa a satisfação pessoal, o bem-estar físico, as relações sociais, ou então algo até mais profundo, que eu acredito, no meu ponto de vista, que esteja muito mais conectado a uma intensidade de felicidade bem maior do que os outros itens, que é o significado e propósito. Então, a gente pode ter essas relações de felicidade sempre ligadas à realização pessoal. Às vezes a pessoa ela deseja alcançar um objetivo, atingir um potencial, sentir que está vivendo uma vida significativa. Então essa busca pela felicidade, ela também está relacionada ao desejo. Olha só que interessante, né? E isso tudo tem a ver com o fator de ela estar satisfeita consigo mesmo e também, às vezes, com as relações pessoais, né? Essa ligação entre satisfação pessoal e felicidade. E aí você pode ver que nesse decorrer aí são vários fatores que determinam a trajetória dessa felicidade. Depois você pode traçar também o caminho do bem-estar físico. A gente tem, às vezes, uma busca de se tornar uma pessoa
mais saudável e nessa busca pela saúde, você se tornar uma pessoa mais feliz, né? Então, isso também é um outro atributo aí que a humanidade sempre vai correr atrás, ou seja, do bem-estar físico e associar isso à felicidade. Quando você faz essa busca pelo bem-estar físico, você inclui a redução de estresse, da melhoria do sistema imunológico, aumento da longevidade. Todas as pessoas elas têm uma relação positiva com esse tipo de sentimento e isso vai trazendo uma certa felicidade, ou seja, uma forma de você promover a sua saúde e bem-estar físico. Nas relações pessoais, você vê que isso está ligado à qualidade do relacionamento interpessoal, né? Então, a gente, como ser humano, a gente vai sempre buscar uma conexão significativa, amor, amizade, aquele apoio social. Tem vários aspectos que desempenham um papel fundamental para a felicidade humana. E o último ponto aqui que eu também liguei, que eu acho muito importante, é o significado e propósito da sua existência, né? Muitas vezes a felicidade está relacionada a essa busca, o propósito na vida, como as pessoas desejam se sentir, como elas contribuem com algo maior, seja por meio do trabalho, da família, de causas sociais, de expressões criativas, né, como a gente vê nas artes, né? Então, eu acredito que encontrar um propósito, dar sentido à vida, pode levar uma pessoa a uma sensação de felicidade e de realização. Mas a gente também tem que lembrar que todos esses sentimentos, mesmo que alcançados ou quando alcançados, eles são passageiros. Então a gente tem que ter uma relação com eles de perdas e ganhos. Isso no meu ponto de vista, porque não é uma coisa constante. Então a felicidade, quando você tem um pouco mais de consciência sobre o tema, ela se torna um assunto muito interessante, uma busca que também é muito importante para a humanidade, mas que a gente tem que ter a consciência de que às vezes passa e a gente retoma um novo dia para buscar outros tipos de felicidade, entender, compreender a vida com outros pontos de vistas, né? Então, é isso que o Renato falou, né? Um ponto de vista não é a vista de um ponto. Então, os fatores que você colocou aí, né? Satisfação pessoal, bem-estar físico, relações sociais e, o que é o mais profundo, né? O significado e propósito. Eu diria que todos esses tópicos, eles já começam com o sofrimento, ou seja, o que aparentemente seria o oposto da felicidade. Quando você toma a decisão de encarar esses fatores de uma maneira convicta, com determinação, em todos os fatores que a gente abordou aqui, nós vamos encontrar obstáculos pelo caminho. Então, esse é um ponto interessante, ou seja, para se alcançar a felicidade, talvez tenha que haver um sofrimento antes, ou um pequeno sofrimento antes. Fazendo uma análise um pouco mais profunda, né? Como eu disse, a felicidade pode estar ligada com a alegria, uma alegria momentânea, né? Ou a alegria de estar com pessoas que se sintonizem. Isso é muito raro também acontecer, e que são momentos. Isso não significa estar em ambientes luxuosos ou não, independente, né? São momentos em que você tem essa conexão com as pessoas ali e que gera um bem-estar, né? Quando a conversa fica bacana, quando o compartilhamento de ideias se torna interessante, né?
Então, eu acredito muito nisso. Agora, sim, vai haver um momento em que as pessoas vão embora e esse pico de felicidade acaba voltando a uma normalidade. Eu não estou dizendo que vai voltar ao sofrimento, né? Mas que volta a uma normalidade. Também acho que está ligada, não de forma tão íntima, com a euforia, né? Mas não com a euforia artificial, né? Mas com a euforia ligada a conquistas, né? E quando eu falo em conquistas individuais, ou seja, conquistas que talvez as pessoas não estejam vendo, conquistas que estejam dentro de você, que você conseguiu vencer. Essa é uma questão também bastante profunda, mestrão. Vamos inverter esses polos um pouco também, porque a gente tem ciência de quando a gente classifica muito as coisas, elas acabam se perdendo na sua própria classificação. Se a gente for filosofar em cima disso. Porque você veja bem, a gente fala de satisfação pessoal, bem-estar físico, relações sociais, significado e propósito, bem-estar emocional, né? Obviamente, tudo isso tem uma ligação com a felicidade, é indiscutível. Mas você, nosso ouvinte, você tem alguma mania de felicidade? Você já se pegou se sentindo feliz, não por um fato astronômico ou muito megalomaníaco que você tenha feito, e sim por um fato simples, o fato de tomar um café, por exemplo? Você já se sentiu feliz tomando um café numa manhã chuvosa, refletindo sobre a vida? Você já se sentiu feliz fazendo uma caminhada sozinho, num ambiente mais desértico, onde a sua relação com a sua emoção se aprofunda e se interioriza muito mais? Você tem alguma mania de felicidade que não esteja ligada a algum propósito de alcançar algum objetivo? Essa mania de felicidade também gera um grau de felicidade na mesma proporção que a gente sente a felicidade quando a gente batalhou muito ou lutou muito por alguma coisa, ou toda essa trajetória que a gente fez. Você consegue criar uma relação entre uma mania de felicidade dentro de um aspecto de simplicidade, com coisas simples? Muitas pessoas falam isso, né? Que a felicidade está nas coisas simples. E aí você faz uma ligação com coisas, vamos dizer assim, mais inalcançáveis, que são propósitos onde exigem muita dedicação, muito estudo, muita batalha, muita luta, muitos obstáculos para você superar, para você alcançar aquele objetivo, para depois você sentir a felicidade. Compreende? Então, essa relação, essa inversão de tomada, de fase, eu acho importante a gente trazer, porque eu já ouvi muitas vezes muitos sábios falando: a felicidade está nas coisas simples. Então, se você tem uma mania de felicidade, coloca aí no comentário pra gente. A gente quer saber qual é a sua mania de felicidade. Às vezes você fazendo uma coisa simples, você se sente muito feliz, uma caminhada, tomar um café, tomar uma água, jogar um papo fora com o vizinho, ou então refletir sobre a vida. O clima te deixa mais feliz ou menos feliz, se tá sol, se tá chuva, se tá garoa, se tá frio. Você tem essa mania de felicidade? Deixa no comentário aqui pra gente. Agora a conversa começa a tomar um rumo bastante interessante, mestrão. Sim, nós abordamos aqueles tópicos onde exige batalha, exige obstáculos, exige esforço, suor, para que depois se alcance a felicidade. Quando, na verdade, tudo que você citou aí, tomar um cafezinho numa tarde chuvosa, ou ter o prazer de simplesmente andar pelo teu bairro de maneira tranquila, ou simplesmente pegar um ônibus e ir para um lugar diferente, um parque talvez, sentar em um bar sozinho
Pode ser, são coisas simples que não exigem esse esforço, esse suor todo para que depois se atinja. Talvez a gente tenha que separar então. Existe o significado e propósito, que é individual também, cada um tem o seu, e cada um tem suas batalhas dentro disso, e cada um tem as suas frustrações também dentro desse lado da conversa. Ou seja, dentro do que a gente está conversando aqui, desses tópicos aí, a felicidade e a frustração e a infelicidade também, elas vão andar juntas. Porém, tem essa questão muito interessante de você poder achar e ter a capacidade de achar a felicidade em momentos muito simples. Uma corrida, às vezes, uma caminhada, tomar um cafezinho, abrir uma revista. São momentos simples de felicidade. Conversar com alguém, bater um papo, né? Eu, por exemplo, estou me sentindo muito feliz aqui trocando uma ideia com o Mestre Hard aqui, gente. É um prazer incomensurável esse papo que a gente leva aqui, essa filosofia que a gente traça para a gente e para os nossos ouvintes aqui também participarem, estarem junto com nossos pensamentos, né? Que a gente leva aí com tantas reflexões para vocês. Eu acredito que essa ideia da simplicidade com relação à felicidade, eu acho que ela tem um atributo de virtude muito mais significativo do que se a gente levar em conta alguma situação onde a gente teve que os próprios nomes, né, que já desencadeiam todo esse processo, tipo batalhar, lutar, é tudo coisa que você faz numa guerra, né? Se a gente para ver, né? São coisas que elevam o nosso nível de esforço, de disciplina e de entendimento sobre o paradigma também com relação à felicidade. Porque às vezes muitas dessas situações podem trazer uma felicidade, mas junto dessa felicidade também pode trazer algum sentimento de soberba, algum sentimento de que a pessoa está melhor colocada do que a outra, portanto ela é melhor do que o outro, né? Pode trazer junto a vaidade, num extremo absurdo, que as pessoas só consideram seus iguais aqueles que têm uma aparência significativamente compatível com a deles. Então a gente vê todo esse brinde vindo junto com algum tipo de determinada felicidade, né? A gente consegue perceber que algum tipo de esforço para se alcançar essa felicidade, de repente, na cabeça de algumas pessoas, podem trazer junto outras emoções que diria que não são tão nobres quanto a felicidade. Portanto, elas não têm uma relação íntima com a felicidade, e sim com outros sentimentos talvez mais abomináveis, né, como a inveja, a intolerância, a soberba, todos esses sentimentos que vêm junto com um tipo de felicidade que às vezes não está ligado com a simplicidade. Obviamente, se a pessoa tem uma carreira bem-sucedida, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom músico, um bom artista que levou anos para traçar o seu caminho, para ter o seu conhecimento, para absorver o seu conhecimento, para passar esse conhecimento para frente, obviamente que essa pessoa, ao longo da trajetória, da caminhada, acredito que ela tenha aprendido muito mais de curtir a caminhada do que de alcançar o objetivo. Então, dentro dessa premissa, a gente vê que a felicidade provavelmente ela está ligada a coisas que têm muito mais profundidade, ou seja, admirar muito mais a paisagem do que o objetivo, e ela também tem uma relação com a natureza da simplicidade, que é onde você pode se sentir extremamente feliz com um ato muito simples. Às vezes, eu posso até dizer
que talvez você possa se sentir mais feliz do que um cara que acabou de ganhar na Mega Sena e você acabou de tomar um gole d'água. Isso poderia parecer um absurdo para muitas pessoas que estão até nos ouvindo, mas eu acredito que esse tipo de coisa já aconteceu e acontece na humanidade até hoje, porque sinônimo de felicidade não é status, nobreza, como você bem disse, benesses materiais, e sim o fator relacionado com a sua existência e como você lida com o que está à sua volta. Então isso para mim tem muito mais a ver com a percepção de interiorizar uma felicidade individual a partir do momento que você reconhece o que está em sua volta, você consegue filtrar e ter uma ligação com esse sentimento muito mais profunda, ao ponto de, com coisas muito simples, você conseguir alcançar esse nirvana, até diria, da felicidade, Renatão. E é por isto que eu repito novamente, como é bom conversar com o Nota Zero. De primeira. Exatamente, as palavras que nós estávamos usando ali, batalha, suor, correr atrás, muitas vezes podem levar, sim, ao que você disse, soberba, vaidade extrema, inveja, intolerância. Ou seja, 4 tópicos que levam, inclusive, à infelicidade, e digo mais, que se não controladas, podem levar a uma depressão. Então, nós estamos conversando sobre um grande mistério da vida, aqui neste momento. Eu já tive momentos extremamente infelizes na minha vida, né? Talvez em decorrência de maus hábitos, em decorrência de pensamentos que não eram tão bacanas, e eu não conseguia nem mesmo curtir esses momentos, né? Tão simples e tão interessantes para a gente curtir e que não exigem tanto. Portanto, é uma reflexão muito interessante essa, né? Somente pelo fato de existirmos e de talvez mudarmos o nosso ponto de vista em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao meio ambiente, em relação às redes sociais, a nossa visão em relação ao sofrimento, inclusive todos esses tópicos que nós abordamos já em podcasts anteriores. Como eu disse, isso é um mistério, né? E a gente tem que estar constantemente buscando o porquê de algumas questões, né? Essa visão que você colocou aí, me lembra muito, se não me engano, o nome dele é Eduardo Marinho, em que ele vivia cercado por benesses materiais, tinha tudo do bom e do melhor e tinha praticamente um futuro garantido, e ele sentia uma angústia muito grande naquele ambiente. E então ele resolveu sair, ele resolveu ir para a rua e abandonar tudo o que ele tinha de segurança, que na verdade para ele era uma tremenda, de uma angústia mesmo, né, ali. E ele passou a fazer exatamente o que você disse, mestrão. Ele passou a curtir não o objetivo, mas o caminho até chegar ao objetivo. E o objetivo dele, inclusive, se tornou outro. O objetivo dele se tornou interno, se tornou um objetivo de conexão com as pessoas, com a sociedade, com a arte dele, com o meio ambiente, com o conhecimento, com o autoconhecimento. E ele disse que a vida dele se tornou muito mais rica do que
a que ele tinha anteriormente, né? Eu achei interessante porque você falou algo e eu já conectei com essa história imediatamente, me veio automaticamente. Eu realmente acredito que existe uma antítese dentro do que a sociedade estipulou como um caminho de verdade para se tornar um padrão onde muitas das pessoas estão interligadas, que o real sentido da felicidade, por mais que ela seja uma coisa individual. Então, esse exemplo que você deu do Eduardo Marinho, ele é bem significativo, porque você vê, eu tive a oportunidade também de acompanhar um pouco a vida, a biografia do Eduardo Marinho, né? Assim, pequenos trechos, vendo alguns vídeos, algumas reflexões, e a gente percebe claramente que ele chegou a um nível extremo de abominar a competitividade, porque ele sabia que isso fazia com que outras pessoas se diminuíssem. Nesse raciocínio simples, a gente chega à concepção de que para haver um vencedor, tem que haver um perdedor, né? Então é um raciocínio bem simples e que muitas vezes, quando ele estava ligado a esse tipo de situação, ele se sentia envergonhado, né? De ser o vencedor e a outra pessoa, portanto, ser a perdedora ou o perdedor. E isso não entrava na cabeça dele, né? E eu acredito que tenha muita lógica esse tipo de pensamento, porque eu acredito que não dê para você ser feliz com a infelicidade do outro, sabe? Tipo, eu acho que uma coisa não encaixa na outra. Se você quer ser feliz, você tem que procurar na sua profundidade, usando de ferramentas que tragam benefícios às outras pessoas, à comunidade, aos seres humanos em geral. A gente sabe que a felicidade ela pode estar num ato simples, mas também ela pode estar num ato de caridade, por exemplo. Uma vez eu me peguei na rua, encontrei com um ser humano caído na calçada, com uma dor insuportável aqui no abdômen. Eu não me esqueço até hoje disso. Eu cheguei e perguntei para ele. Ninguém estava disponível para poder de repente chegar nesse cara e falar: o que está acontecendo? Você está se sentindo bem? Você está precisando de ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? Né? E as pessoas passavam assim freneticamente pelas calçadas, assim, de um lado para o outro, e esse cara estava ali no chão realmente sentindo dor, né? Não é porque ele estava só no chão ali por uma opção dele, estava sentindo dor ali no chão. E eu parei, eu consegui perguntar isso para ele. Na época eu não tinha nem celular, eu consegui um celular de um cara que passava na rua para poder ligar para um SAMU, para uma ambulância, para vir dar o socorro que essa pessoa tanto necessitava. Depois que eu fiz esse ato, e eu vi que a pessoa estava amparada ali naquela situação, ou seja, eu tirei ela daquele grau de sofrimento e de incômodo que ela estava passando naquela realidade dela. Depois que eu me dei conta do que eu fiz, eu me senti num extremo grau de felicidade. Num extremo grau de felicidade. Acho que foi uma das sensações mais relevantes que eu já vivi na minha vida, em termos de felicidade. Porque parece que você tira um peso das costas, que é o peso da indiferença, o peso do julgamento, o peso da intolerância, o peso de coisas e de sentimentos que o ser humano pode e deve se desapegar. Então, a gente vê que, às vezes, num ato, né, de humanismo, eu diria até mais do que de caridade, né? Porque isso soa meio hipócrita às vezes também, né? Porque às vezes você dá o dinheiro ou faz a caridade e deita a sua cabeça no travesseiro e dorme. Mas existe um fator humano e social que eu acredito que
esteja interligado e ligado às relações humanas que sejam muito mais nobres e que podem ajudar muito mais o seu semelhante com uma simples atitude. Então, por isso que eu acabei contando esse fato aqui específico que aconteceu na minha vida, para que vocês também possam ter uma ideia de onde a felicidade também pode vir, ou seja, de um ato mais humanitário, mais humanista. Faz a gente refletir sobre o que gera a felicidade ou esse bem-estar, né? Esse bem-estar extremo, por exemplo, que você sentiu ajudando uma pessoa na rua em uma condição de dor e abandonado ali, né? Mas às vezes um amigo que precisa conversar, ou às vezes uma pessoa que você não conhece tão bem e que quer trocar uma ideia com você apenas ali, e você dando aquele momento à pessoa, ouvindo ela com atenção, com respeito. Cada um vai para o seu canto, mas você também se sente bem com isso, né? Já passei por experiências assim também, nesse sentido, né? Então, faz com que a gente reflita da onde que esse sentimento vem. E é uma atitude simples, né? Essa atitude que você teve foi uma atitude que parece complexa, porque a sociedade ela é confusa e ao mesmo tempo ela é violenta, ao mesmo tempo é corrida. E de repente, num ato de simplicidade, você sentiu uma alegria extrema e talvez contagiante até, que possa ter contagiado outras pessoas que você nem saiba, mas porque sentiram aquela energia tua. Uma reflexão, né, que a gente deve fazer, né, não só em relação ao próximo. Essa nossa relação também com a natureza, né, ela é muito importante também, né, coloca a gente num estado mental, às vezes, que é muito diferente, né, do estado mental de correria, de competição, ou do que o Eduardo Marinho fala muitas vezes de enquadramento, né, social, de uma prisão ali, né. É um relato bastante interessante, né, para a gente refletir aqui. E digo mais, né, que pode se estender também para outras áreas. Cada pessoa é um universo, né? Então cada pessoa enfrenta muitas vezes dificuldades internas, ou de não aceitação, ou de situações que ela viveu e que não foram agradáveis e que ela fica carregando aquilo. Esse relato que você nos deu também nos coloca em contato com a responsabilidade que nós temos também com o próximo, porque também, como você bem disse, né, tirou de você toda uma carga, né, de culpa, de coisas que a gente carrega veladamente, que talvez a gente poderia refletir. Não estou colocando peso nos ombros de ninguém aqui, não é essa a intenção, mas refletir sobre essas coisas, né? Obviamente que a sociedade também ela é muito cruel, né? Muitas vezes sofremos agressões gratuitas, a gente é passado para trás, acontecem diversas coisas também que nos agridem e tiram essa nossa capacidade, né, de felicidade, né? Algo que, inclusive, Eduardo Marinho, eu já vi algumas entrevistas dele, que ele disse que quando ele foi para a rua, ele aprendeu a lidar muito melhor com toda essa situação. Porque muitas vezes ele percebia que a pessoa que estava agredindo era a pessoa que tinha problemas. Muitas vezes ele percebia também que a pessoa que o rejeitava ou que tinha um termo que ele usa bastante, né, que era uma rejeição sincera, e ele sabia que era verdadeiro aquilo mesmo, e já não incomodava mais ele, né?
É uma grande oportunidade também para a gente poder refletir sobre pequenas, grandes coisas, né? Porque também não é tão simples, mas ao mesmo tempo tá aí para a gente poder tentar fazer, usufruir e tentar mudar a nossa mentalidade e produzir esse grande mistério que está ligado também a esse tipo de atitude. Esse grande mistério que eu falo é a esse bem-estar, a essa felicidade, encontrar felicidade nessas coisas simples, né? Será que a vida não é uma pegadinha do Sérgio Malandro, Renatão? Hã? Fica aí a pergunta, fica a interrogação na cabeça dos nossos ouvintes. E por quê? Por que será que as pessoas procuram a felicidade em lugares onde elas não vão realmente vivenciar a profundidade da felicidade? Será que a felicidade está muito mais relacionada ao altruísmo e à capacidade de você fazer uma imersão interna sobre a espiritualidade, sobre seus semelhantes, sobre as emoções que tanto a gente fala aqui nesse podcast, como a ansiedade, o sofrimento, as coisas espirituais, a natureza da nossa existência com o meio ambiente, com outras coisas? Será que tudo isso, todo esse padrão não levou a humanidade a caminhar para uma pegadinha do Sérgio Malandro, Renatão? Então, vocês podem colocar aí no comentário. Podem colocar no comentário e eu vou contar para vocês o que me deixa realmente feliz. Sabe o que é? É a capacidade que eu, como um nota zero, e Renato Araújo, como outro nota zero, de primeira categoria, a gente tem esse poder e essa capacidade de levar essa informação e doar essa informação para os senhores, para as senhoras que escutam o podcast Nota Zero. Portanto, sejam benevolentes, generosos. Cliquem aí embaixo no botão de doar e façam uma doação para o podcast Nota Zero. Humildemente, eu vos peço, porque isso já tá ficando tipo um filme de terror, que eu peço e vocês não doam nada, porque isso é ingratidão, hein? Com quem doa coisas relevantes e significativas. Mas brincadeiras à parte, sem dúvida nenhuma, vocês me deixariam muito feliz se vocês fizessem uma doação, que eu poderia, com essa doação, inclusive ajudar o meu cachorro idoso que precisa de um brócolis para comer. Seria de bom grado, vocês podem ter certeza. Então vamos lá, vamos colocar essas sensações de altruísmo para funcionar. E olha só, eu acho que o nosso debate aqui poderia se aprofundar muito mais sobre essa questão da felicidade. A gente tem aí diversas hipóteses, diversos recursos, diversos afluentes desse rio da felicidade, onde a gente poderia navegar juntos. E esse rio pode desembocar em afluentes onde cada ser humano é único e é um universo. A gente tem aqui a nossa timeline, especificamente, uma de cada vez. A partir desse time, desse batimento, é onde a gente vai conhecendo essas sensações, onde a gente vai expandindo o nosso conhecimento, expandindo as nossas relações com os seres humanos, com os nossos semelhantes, e a gente juntos, nessa jornada, como diz o meu queridíssimo, inestimável Renato Araújo, a gente vai aprendendo juntos. A gente abordou esse assunto de uma forma que vocês podem refletir bastante sobre qual o roteiro desse filme que você está escrevendo para a sua vida, para a vida do seu semelhante. E a partir disso que a gente vai fazer uma reflexão e deixar vocês, ouvintes,
com essa reflexão. Portanto, se refletirem bastante, coloquem aqui no comentário, que a gente vai adorar ler, a gente vai adorar aprender com vocês também. Eu vou ficando por aqui, vou deixando o meu caloroso e efusivo abraço para esse parceiro inominável, Renato Araújo. O meu apreço e admiração está acima de qualquer felicidade. Deixo aqui também para vocês, nossos ouvintes, esse abraço, esse carinho, esse ponto de reflexão, para que vocês possam aí caminhar com suas próprias pernas e com seus próprios pensamentos em busca da felicidade. Pessoal, eu vou ficando por aqui e desejando para vocês muitas, mas muitas felicidades. Vamos atrás da felicidade, vamos desfrutar da felicidade e vamos ser felizes. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio de Nota Zero. Pode ser que seja uma pegadinha do malandro mesmo, Hardão. Pode ser. Olha, sem dúvidas que houveram diversos aspectos aqui que a gente não pôde abordar, mas com certeza as pessoas escrevendo nos comentários ali pode enriquecer muito mais essa conversa que nós tivemos aqui. Acredito que a felicidade é esse grande mistério mesmo, que desde tempos remotos, né, filósofos já falavam sobre isso na Grécia, filósofos muçulmanos, filósofos romanos, eles já dissertavam e tentavam encontrar um caminho para a felicidade, né? Usando inclusive da infelicidade como uma reflexão para chegar à felicidade. E aí a gente poderia já entrar num aspecto bastante filosófico aqui e que não daria tempo para a gente discutir tão profundamente. Eu, novamente, gostaria até de conversar até mais sobre isso, então eu digo de novo aquele Tava indo muito bem, eu tava aprendendo muito com as reflexões do mestre Hard Alexandre aqui, que é sempre espetacular, e eu sempre saio muito feliz, sempre, mestrão, depois de cada conversa que nós temos aqui, e a gente vai refletindo e vai tentando melhorar. Obviamente, são coisas que não são do dia para a noite, é um processo interno de cada um, onde cada um é um universo e cada um tem que encontrar a melhor maneira de se atingir esse estado que é passageiro e ele volta ao estado normal e eventualmente teremos novos momentos de felicidade entre amigos, na solidão, muitas vezes, né? Ouvindo uma música, aprendendo, lendo alguma coisa. E o principal e o mais complexo disso tudo é tentar mudar a nossa mente desse enquadramento todo que a gente vem sofrendo ao longo de nossa existência. Essa é a parte mais complicada, da qual a gente citou aqui Eduardo Marinho, que teve que tomar uma atitude mais radical. Foi pra rua mesmo, para ver como que as coisas são e para se libertar de muitas amarras e muitas prisões internas as quais ele se encontrava, né? Obviamente
Isso é uma questão muito pessoal, muito complexa. Também é um assunto em que a gente tem que tomar cuidado com as palavras e, de qualquer maneira, sempre muito bom falar sobre isso e refletir sobre esse assunto, já que a felicidade, a infelicidade, a frustração e tudo mais que vem junto, elas estão meio conectadas ali e nós temos que achar um meio termo, muitas vezes, para poder seguir em frente até achar novamente esse pico de felicidade que eu acredito, sem dúvidas, que tem a ver com esse relato maravilhoso que você, mestrão, nos deu ali. Tem a ver com essa relação com o próximo, de ver o próximo, de respeitar o próximo, de ajudar quando puder. E isso também não é um processo fácil na sociedade que a gente vive. Eu preciso também fazer toda essa autocrítica para também aprender e seguir em frente. Portanto, mestrão Hard Alexandre, meu nota 0 predileto, eu deixo a você aqui um grandíssimo abraço e a minha gratidão por mais esta conversa maravilhosa, e a todos os ouvintes aqui também eu deixo um grande abraço e muito obrigado pelos feedbacks que eu tenho recebido de vocês. Eu esqueci de anotar os nomes aqui, mas foram muitas pessoas que deram um feedback muito interessante a respeito do podcast anterior, e eu deixo aqui a minha gratidão total aos que estão apoiando e acompanhando as nossas conversas aqui, que para mim tem sido uma grande terapia. Então, mestrão, muito obrigado mais uma vez e, como bem diz o mestrão, felicidade para todos e muita força. Fui!